E essa palavra foi a Deus no coração, para poder ministrar aos irmãos aqui nessa noite, acerca do Espírito Santo. Porque nós buscamos o avivamento, e não tem como falar daquele que aviva, o Espírito Santo de Deus, aquele que dá o poder para a igreja, como Jesus prometeu na sua palavra para nós. Então, se a gente for meditar nessa noite, se eu sou pegador assim, avivado, os irmãos não conhecem, eu gosto de pegar, mas de modo doutrinário. Então, peço irmãos que está com a sua Bíblia, acompanhe comigo os versículos para nós meditarmos nessa noite, nessa palavra, amém? Nós vamos ver o Espírito Santo agindo pela primeira vez na palavra do Senhor, lá em Gênesis, capítulo de número 1. A palavra diz que a terra era sem forma e vazia, mas, de repente, o Espírito Santo começou ali a pairar sobre a face das águas. Nós vamos ver na palavra do Senhor que o Espírito Santo, ele é aquele que se move. Lá no primeiro capítulo de Gênesis, nós vamos ver o Espírito Santo se movendo para poder criar os céus e a terra, fazer parte da criação. O Espírito Santo, ele é Deus e ele também criou o céu e a terra. E nós vamos ver na palavra do Senhor, ao decorrer de Gênesis, que o homem, depois de ter pecado, caiu no jardim do Éden, no pecado, juntamente com sua mulher. Deus deu ali a oportunidade para o homem se frutificar sobre a terra. E assim sucedeu. A raça humana foi crescendo, foi evoluindo, mas a Bíblia fala que o pecado também foi aumentando sobre a raça humana. Todos aqueles que nasceu pós Adão, a palavra do Senhor vai nos dizer que já nasceu com pecado. E a palavra do Senhor vem aqui nos ensinar que o povo, ele não buscou a Deus. O povo acabou se corrompendo ainda mais com o pecado. E nós vamos ver, irmãos, lá em Gênesis capítulo de número 6, versículo 3, que Deus, no contexto, ele vê ali a abominação do ser humano na terra, o pecado aumentando a cada dia mais. Então Deus, ele se entristece, não como um homem se entristece, mas ali de uma forma que Deus ficou chateado. Deus queria que o homem buscasse a ele, mas o homem acabou pecando ainda mais. Nós vamos ver em Gênesis capítulo 6, versículo 3, que Deus disse que o seu espírito não contenderia mais com o homem. Eu imagino o Espírito Santo, peço uma permissão para essa conjectura, ele dizendo com o Pai: aqui não é o meu lugar, sou Espírito, sou santo, o homem está muito corrupto, é pecado demais, muita prostituição, malícia, contenda, brigas, eu não quero ficar aqui. Então Deus, ele retira o Espírito Santo do homem, e assim o Espírito agora volta para o Pai, volta a ficar no céu, e o homem ali continua a sua vida sem o Espírito Santo. Deus, nós vamos ver na palavra que ele aniquila ali praticamente toda a raça humana, deixando somente Noé e a sua família para poder ter um outro recomeço, outra chance. Mas mesmo assim, a palavra do Senhor vai nos ensinar que o homem, ele continua ainda pecando, fazendo aquilo que não convinha ao Senhor. Mas Deus, ele é misericordioso, deixou um homem chamado Adão, e Adão ali partiu outra nação, a nação que nós conhecemos, adiantando aqui, que é Israel. E ali Deus, ele levanta Moisés, de Moisés, Josué, e vai levantando juízes, depois sacerdotes, reis. E assim a palavra do Senhor, ela vai nos mostrar que Deus, ele capacitava os seus escolhidos com o Espírito Santo, porque pela força do braço, pela força das suas próprias mãos, inteligência, capacidade humana, o homem, ele não conseguiria realizar a obra do Senhor aqui na terra. Então Deus, com seus planos, com seus propósitos,
ele ia escolhendo um homem a dedo para poder exercer a função, para exercer o seu chamado, o propósito que Deus tinha para ele. E assim nós vamos ver na palavra do Senhor que Deus ele enche Moisés com o Espírito Santo. Logo após, Moisés morre, vem o sucessor que é Josué. E Josué é cheio do Espírito Santo para poder dirigir ao povo de Deus até a terra de Canaã. Chegando lá, nós vamos ver que ao decorrer da história, nós vamos ver Deus levantando juízes. Desses juízes, Deus ele capacitava eles com o seu Espírito Santo. Nós vamos ver um exemplo que é Sansão. Os irmãos podem ver lá em Juízes, capítulo de número 15, versículo 14, versículo 15, que Deus ele deu ao seu Espírito para fazer com que Sansão viesse ser forte. Então nós vamos ver que Sansão ele não faz pela força do seu cabelo, como a gente canta para as crianças, forte e corajoso como Sansão, não, mas o Espírito Santo capacitava ali Sansão para poder o quê? Defender o povo de Deus, sim ou não? Então ali Sansão ele era capacitado, ele é preenchido pelo Espírito Santo para poder liderar, para poder vencer as guerras de Israel contra os filisteus. Então o Espírito Santo o capacitava, mas o Espírito Santo, na hora da batalha, na hora da luta, da guerra, da precisão ali de Sansão, ele descia, capacitava Sansão, Sansão lutava, vencia, e depois o Espírito Santo, após a guerra vencida, ele voltava para o céu e permanecia ali. E nós vamos ver na palavra do Senhor lá no livro de Ezequiel, se eu não me engano, no livro de Ezequiel ou Isaías, que o Espírito Santo ele estava ali junto aos anjos, dando ordem aos anjos. Nós vamos ver ali a maravilhosa manifestação do Espírito Santo nos céus, junto aos anjos, e ali que ele habitava. E assim nós vamos ver na palavra do Senhor ao decorrer que era assim. Deus ele capacitava o povo, ele capacitava os seus escolhidos para poder exercer, para poder fazer a obra do Senhor. Nós vamos ver depois, mais à frente, que Deus ele escolhe Davi. Na história de Davi é interessante, no capítulo 16, que Deus ele dá uma estratégia para Samuel, para que Samuel viesse ali da casa de Jessé e assim ungisse um novo rei. Novo rei esse que Deus já tinha escolhido para poder fazer a sua obra, para poder liderar, governar o seu povo, reinar sobre Israel. E ali nós vamos ver que Samuel ele chega na casa de Jessé e vê ali deparar com 7 homens fortes, preparados para a guerra, homens valentes, grandes, bonitos, mas Deus ele dá logo o recado, que ele não olha a aparência como os homens, mas ele olha o coração. Então Deus disse para Samuel esperar mais um pouco, ou mandasse perguntar para o seu pai se tinha mais algum, e estava um lá fora, que estava apacentando as suas ovelhas, e assim Deus o chamou, o homem segundo o coração, porque Deus ele sonda os corações. E assim Deus, fazendo com que Samuel trouxesse ali o filho de Jessé, ele unge ali Davi. E naquele momento, a Bíblia vai dizer, no capítulo de número 16, versículo de número 3, que o Espírito do Senhor, ele dominou Davi. Mas é interessante, irmãos, que Davi, após ser ungido ali, vamos trazer para a linguagem de agora, ser batizado ali com o Espírito Santo de Deus, ele não começa a exercer o chamado. Mas não, ele vai para o anonimato e ali ele é treinado pelo Senhor. Veio um leão e ele o derrotou. Veio um urso e ele derrotou. Estava ali sendo treinado, capacitado. E na hora, no momento certo, no dia da guerra, Davi chegou e derrotou Golias. Então nem sempre, irmãos, quando alguém é cheio do Espírito Santo, quando alguém é batizado com o Espírito Santo, capacitado, recebe ali uma promessa, ele vai começar a exercer o seu chamado. Mas Deus vai levar ele para o cantinho ali e vai começar a tratar, vai começar a treinar, vai começar a dar estratégia para no momento certo ele vier derrotar e ganhar e vencer as batalhas e as guerras. E assim era o Espírito Santo. Ele vinha, capacitava, enchia, dava força, vigor, sabedoria, inteligência,
dons espirituais, assim como ele usava também os profetas na revelação, mas o Espírito Santo, ele não permanecia, ele voltava para o céu, ele voltava para ali junto à adoração dos anjos no céu, para poder estar ali glorificando o nome do Senhor, capacitando ali os anjos também a adorar o Senhor. Agora nós vamos ver que Israel, o povo de Deus, ele acaba se corrompendo. Nós vamos ver que Deus queria ali levantar um povo, mas esse povo, ele não firmou na palavra, nos mandamentos, nos ensinamentos de Moisés. Porém, eles veio que a se corromper ainda mais. Então Deus, ele não é aquele que faz acepção de pessoas. Ele viu assim como o seu povo pecava, como os ímpios, que eram nós, pecávamos quase da mesma forma. Então Deus prometeu, através da boca do profeta Joel, em derramar o seu Espírito Santo sobre toda a carne. Nós vamos ver na palavra do Senhor que Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele promete, ele vai cumprir. Assim como ele diz para Jeremias, que ele vela sobre a sua palavra para poder cumprir completamente. Então, se Deus ele te deu uma promessa, se Deus ele te prometeu, ele vai cumprir uma hora ou outra em sua vida. É somente crer. Nós vamos ver na palavra do Senhor que assim sucedeu. Deus ele fez a promessa do Espírito Santo sobre toda a carne. Carne ali significa sobre todo ser humano, mas não qualquer um. Nós vamos meditar mais para frente aqui, que é sobre aqueles que crêem em Jesus Cristo. E assim sucedeu a promessa do Senhor pela boca do profeta Joel, pela boca também do profeta Isaías, sobre a descida do Espírito Santo. Agora eu quero meditar com os irmãos aqui esta noite sobre alguns símbolos do Espírito Santo. Parece aqui na escola dominical, eu queria trazer aqui mais uma vez, que é bom demais a gente meditar na palavra do Senhor, juntamente com a igreja. Nós vamos ver aqui lá, na verdade vamos ver lá em Lucas, capítulo de número 33, capítulo 3, versículo de número 22, um dos símbolos do Espírito Santo. Símbolo esse é uma pomba corpórea, diz, segundo o testemunho de João Batista, que ele viu descer e pousar sobre o Senhor Jesus Cristo. Esse é um dos símbolos do Espírito Santo que nós encontramos na palavra do Senhor. E aí nós vamos ver que pomba, ela significa paz. E assim o Espírito Santo, ele traz a paz interior. Um dos frutos do Espírito é a paz. E assim o Espírito Santo, ele dá a nós a paz. Às vezes eu falo, meus irmãos, a tribulação, a inquietação, a angústia vem, mas quando nós buscamos a entender a palavra do Senhor, quando nós venhamos buscar a ajuda do Espírito Santo, do Consolador, o Espírito Santo faz repousar em nossas cabeças a sua paz e nos faz descansar. Então, um dos símbolos do Espírito Santo é a paz. Outro também símbolo do Espírito é o fogo. Tessalonicenses, capítulo número 5, versículo 19, não tem muitas referências acerca do Espírito Santo ser como fogo, simbolizado como fogo, mas quando nós paramos para meditar em Tessalonicenses, capítulo número 5, versículo de número 19, Paulo ele vai dizer para a igreja ali fervorosa, cheia do Espírito Santo, que ora ali todos os dias, que busca, que faz a obra, para que não viesse apagar a chama do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando ele aviva, ele vem e se manifesta como fogo. Jesus ele disse que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Às vezes alguém fala que esse fogo é ali o fogo eterno, mas também podemos transmitir essa palavra para o fogo do Espírito Santo. Nós vamos ver na palavra do Senhor, lá no Velho Testamento em Levíticos, que o sacerdote ele tinha uma função essa era de fazer com que o altar viesse a permanecer aceso. Então o sacerdote tinha que fazer o que? Buscar lenha. Então uma das coisas para que nós não venhamos apagar a chama do Espírito Santo em nosso coração é buscar lenha, é buscar em oração, irmãos. Só assim nós venhamos deixar permanecer dentro de nós a chama do Espírito Santo acesa. Esse é um dos símbolos do Espírito Santo. Agora também, esse aqui é chique. Um dos símbolos do Espírito Santo
é o selo ou marca. Se irmãos puderem abrir comigo, lá em Efésios, capítulo de número 1, versículo 13 ao 14, que vai dizer: em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Por isso, ouvindo também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Então nós vamos ver aqui, irmãos, que o Espírito Santo, ele é simbolizado na palavra do Senhor como um selo. Nós vamos ver na cultura judaica que quando um pastor, ele tinha as suas ovelhas e tinha um vizinho também com ovelhas, para que o pastor identificasse a sua ovelha, ele colocava uma marca, ele colocava um selo naquela ovelha para poder identificar ela. Assim o Senhor Jesus Cristo, ele fez com nós. Assim o bom pastor, ele fez com a sua igreja. Escolheu a cada um a dedo e foi selando com o seu Espírito Santo, marcando com a presença do Espírito Santo. Aleluia! Para que um dia nós venhamos, na hora que o Senhor Jesus, ele chamar a sua igreja, ele saber qual é as suas ovelhas corretas, saber aqueles que estão marcados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Só esses três, meus irmãos. Agora nós vamos ver aqui a promessa que o Senhor Jesus também ele vai fazer. Mas antes, nós vamos ver a palavra do Senhor, que no dia da festa, no final da festa, Jesus ele está ensinando ali o povo judeu. No seu ensinamento, Jesus ele exclama dizendo: aquele que crê em mim receberá águas, rios fluirão de seus ventres para a vida eterna. E João ele vai concluir dizendo que nisso dizia ele do Espírito Santo, que iria receber todo aquele que crê em Jesus Cristo. Quero fazer uma pergunta nessa noite: você tem crido no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador? Se você crê de verdade, irmãos, a palavra garante nessa noite que rios de águas vivas, ela corre no seu interior, ela jorra para a vida eterna, assim como o Senhor ele disse para aquela mulher samaritana, que se ela bebesse da água que ele desse, nunca mais teria sede. Então assim nós vamos ver também que o Espírito Santo ele é simbolizado pela água aqui através da boca do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui, irmãos, que o Espírito Santo ele não é apenas símbolos. O Espírito Santo ele não é um poder. O Espírito Santo ele não é um vigor, como alguns creem. O Espírito Santo não é uma energia. Ele capacita, ele dá dons espirituais, sim, a palavra nos garante isso. Ele ajuda, sim. Mas nós vamos ver que o Espírito Santo, ele não é apenas um vento, um sopro de Deus. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Uma das coisas que caracteriza uma pessoa é ter vontade. E o Espírito Santo, ele tem vontade. Outro também é a capacidade de raciocinar. E assim também o Espírito Santo, ele é racional. Ele não é algo assim que alguns pensam, um ser irracional, inventa ali o poder de Deus, não. O Espírito Santo, ele é racional. Ele conhece, ele sabe. E uma das outras características de uma pessoa é ter sentimentos. E o Espírito Santo, a palavra vai nos mostrar que ele tem sentimentos. Aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E uma das coisas que entristece o Espírito Santo, eu já disse aqui, é o pecado. Mas também uma das outras coisas que entristece o Espírito Santo é a falta de busca,
é a falta de comunhão, de intimidade com Ele. Isso entristece o Espírito Santo. Lá em Tiago, capítulo de número 4, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele tem ciúmes. Quando a gente busca as coisas da terra, quando nós buscamos os bens materiais, as coisas dessa terra, o Espírito Santo, ele se entristece, ele tem ciúmes também. Alguns vão dizer que o Espírito Santo não tem ciúmes, mas ciúmes é totalmente contrário de inveja. Então o Espírito Santo, ele tem ciúmes sim. Nós vamos ver a palavra do Senhor, que Deus, que o Espírito Santo, ele pega ali o profeta Ezequiel pelo cabelo e levanta ele, e ele mostra ali, dentro do templo, os sacerdotes fazendo abominações. E a palavra vai dizer que ali é onde que o Espírito Santo, ele tem ciúme. O povo estava ali, os sacerdotes estavam profanando dentro do templo, ali onde o lugar, o ambiente que era para ser de adoração ao Senhor. Então o Espírito Santo, como uma pessoa, tem vontade e também ele tem sentimentos, assim como nós vimos na palavra do Senhor. Essa pequena introdução que eu queria deixar aqui para os irmãos. Agora entrando aqui na palavra, no contexto de João, capítulo de número 14, nós vamos ver aqui o fim do ministério de Jesus. Jesus ali dando instruções. Nós vamos ver o capítulo de número 13 ali, Jesus, ele dando uma aula ali de humildade com os seus discípulos, lavando os pés. E ali no capítulo 13 até o capítulo de número 16, o final do capítulo de número 16, é Jesus ele dando instruções para os discípulos. E também Jesus ele dando ali, trazendo o consolo para os discípulos. Porque diz que o Jesus ele estava ali no final do seu ministério terreno. Jesus ali tinha trazido uma esperança para os seus discípulos, os discípulos que eram ali pessoas improváveis, pessoas que não davam, pessoas que ninguém dava nada para eles, mas veio Jesus ali se revelando como Messias e trazendo, pegando, escolhendo dedo a dedo ali. Nós vamos ver que Deus, que o Jesus, ele escolhe a Pedro, e depois Jesus ele vem e escolhe ali também Mateus, que era um jovem rejeitado pela sociedade por ele ser um publicano. E Jesus vem trazendo ali uma esperança para os discípulos de novidade de vida. E agora Jesus disse que iria partir, que ele ia embora. Então isso causou uma grande tristeza ali no coração dos discípulos, creio eu assim. Porque Jesus ele vai iniciar esse capítulo 14 dizendo no versículo de número 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então nós vamos ver ali que os discípulos eles estavam ali entristecidos, estavam turbados, porque eles iriam se sentir abandonados por Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo vem sempre falando com eles, consolando aos seus discípulos nessa maravilhosa palavra. Aleluias. E aqui nós vamos entrar no versículo de número 16. Nós vamos ver Jesus ele falando: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Não é somente no culto de quarta, não é somente no culto de domingo, não é somente um dia após o outro, não, mas é para sempre. Assim o Espírito Santo ele vinha no Antigo Testamento, habitava e voltava, mas Jesus agora faz uma promessa dizendo que o Espírito Santo vai estar com vocês. Posso aplicar essa noite? O Espírito ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Às vezes vem as preocupações, vem a angústia, e nós assim, irmãos, esquecemos da presença do Espírito Santo, mas Ele está conosco todos os dias. Basta nós, como foi dito aqui nessa noite, dar ouvidos à voz do Espírito Santo, porque Ele está conosco nessa noite. É para sempre, irmãos. Não é somente um momento, não é somente um momento do louvor, no momento da oração, não, mas é quando nós caminhamos, quando nós vamos para a escola, para o trabalho,
conosco. E às vezes, irmãos, quando você vai dormir, você não tem paz, você fica inquieto, você não consegue ter um sono bom, você tem insônia, mas você acaba esquecendo. Por causa disso, você esquece que o Espírito Santo, ele está com você. Como eu disse aqui, aquele que traz a paz e faz você repousar a sua cabeça, o seu travesseiro e ter uma noite de sono tranquila, irmãos. O Espírito Santo, ele está com você. Creia nesta palavra. Quantos creem nesta palavra que o Espírito está conosco? E Jesus ali, irmãos, falando com os discípulos, que ele enviaria esse outro Consolador. E às vezes os discípulos ali falavam: nós queríamos um igual a você, um igual ao Senhor. Mas como nós vamos ver essa palavra aqui escrita outros, a tradução do grego é altos, que significa da mesma natureza, da mesma espécie. Nós vamos ver aí, irmãos, só uma ilustração. Alguns tipos de animais, cada um tem a sua espécie, mesma espécie. O ser humano, ele é da mesma espécie, sim ou não? Mas o Espírito Santo, para provar aqui que ele é uma pessoa, ele é da mesma espécie, da mesma natureza que Jesus Cristo. Jesus Cristo, sendo uma pessoa, o Espírito Santo também, ele é uma pessoa. Estava lendo algum livro, não lembro onde que eu estava vendo, que houve-se questionamentos em dizer se o Espírito Santo é como Jesus Cristo, por que ele não tem o corpo? Mas a palavra do Senhor, ela nos mostra, irmãos, que o Espírito Santo, ele tem um corpo. E eu quero fazer uma pergunta aqui: qual que é o corpo do Espírito Santo? A palavra vai dizer: não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Aleluia! Então o Espírito Santo, sendo outro, ele é da mesma espécie, da mesma natureza que o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver também essa palavra Consolador. Aleluia. Aleluia, Jesus. Consolador, irmãos. O que é Consolador? É aquele que chega ali, dá um bom conselho, ajuda. Quando você, às vezes, como foi no nosso caso, perde ali um ente querido, haviam algumas pessoas para poder nos consolar, para poder dar uma palavra ali de fortalecimento, para que nós viemos não ficar cabisbaixo, mas simplesmente de pé. Consolador. Mas nós vamos ver aqui que o Espírito Santo, essa palavra Consolador no grego é Paráclitos, que traz alguns significados. Eu queria deixar aqui nessa noite para a meditação da igreja. Consolador não se trata daquele que dá uma palavra motivacional, mas Consolador é aquele que também defende, é aquele que protege, é aquele que advoga a nossa causa, a nossa vida diante do Senhor Jesus Cristo. Às vezes, irmãos, Satanás ele se levanta contra nossas vidas para poder apontar ali o nosso erro, assim como ele fez com o sacerdote Josué, lá diante do trono de Deus. Ele mostrou lá para Deus: olha aí, olha como é que está as vestes dele, toda manchada de pecado. Aí Deus foi lá e fez o quê? Dá uma veste nova para ele, dá uma veste resplandecente para ele. Eu renovo, eu limpo, eu lavo ele. Então o Espírito Santo, ele faz assim. Às vezes o nosso acusador, Satanás, ele vai levar diante de Deus acusações contra a nossa vida, para fazer com que nós venhamos ficar o quê? Envergonhados diante de Deus. Mas aí vem o Espírito Santo, aí vem o Consolador. Mas olha aqui, Pai, as lágrimas dele, olha aqui, Pai, os gemidos dele, olha aqui, Pai, ele errou sim, mas olha aqui ele tentando, olha aqui ele se esforçando para poder fazer a sua obra. Aleluias! O Espírito Santo, ele nos advoga. O Espírito Santo, ele nos defende diante do nosso acusador. Aleluias!
O Espírito Santo é aquele também que ajuda, é aquele que é um ajudante. Às vezes a gente vai para poder fazer algo. Deus, ele é um Deus pessoal, já disse aqui, e ele às vezes comunica conosco, ele conversa com a gente está com o coração aberto ali. Nós temos um diálogo com o Senhor. Através da nossa consciência, o Espírito Santo, ele fala conosco, mas também através de uma palavra, através de um louvor. Quando a gente vai orando e falando com Deus, o Espírito Santo, ele vai também conversando conosco. Basta nós fazer com que todas as vozes que traz inquietação venham ficar caladas. Nós venhamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Não endurecer o nosso coração, mas ouvir a voz do Espírito Santo. E assim a gente faz, a gente elabora uma estratégia que vem mesmo dele, para poder fazer servir a obra. O Espírito Santo, ele faz o quê? Ele ajuda. Ele não é como aquelas pessoas assim que, quando vê que você tem uma grande ideia, e vai e rouba a sua ideia e começa a fazer na sua frente. Não. Às vezes isso acontece, no trabalho, na escola, principalmente no trabalho, que ali tem algumas pessoas que têm até uma certa inveja sobre a nossa capacidade ali de exercer a nossa função no trabalho. Então essas pessoas, elas vêm ali, quando a gente surge uma ideia, não vamos fazer assim. Ela vai lá e faz o quê? Rouba a sua ideia. Mas o Espírito Santo, ele não é assim, irmãos. Quando a gente tem uma grande ideia, que é segundo a sua vontade, ele vem e nos ajuda. O Espírito Santo, nessa noite, ele vem aqui para nos capacitar, irmãos, para nos ajudar também a fazer a sua obra. Talvez você está tentando aí, mesmo sem força, irmãos, mesmo fraco espiritualmente, até buscando aí um avivamento dentro de si, buscar orar mais, buscar aí a louvar, a servir mais ao Senhor Jesus Cristo. Talvez você ali quer louvar ao Senhor, pregar a sua palavra, mas quando você ali entra no diálogo com o Espírito Santo, ele te ajuda, ele te capacita, assim como ele capacitou ali os homens do passado, assim como ele capacita ainda pessoas no nosso meio, ele pode te capacitar a exercer a função, o seu chamado, o propósito que ele determinou para você. O Espírito Santo, ele te ajuda nessa noite. E agora, por último aqui, para encerrar essa reflexão nessa noite, o Espírito Santo, ele intercede por nós. Aleluia. Às vezes, irmãos, nós encontramos em momentos de angústia, assim como Ana. Quem lembra aqui de Ana, que foi lá no templo para poder orar? Não saíam palavras da sua boca. Ela não tinha força nas suas cordas vocais para poder falar com o Senhor. E assim nós encontramos uns dias de aflição, de angústia, de tribulação. E às vezes a gente se encontra ali, irmãos, sem força para poder falar com o Senhor. Às vezes, irmãos, sem força para poder ajoelhar, para poder buscar ao Senhor, para poder buscar auxílio, ajuda. Assim como fez Pedro. Quem lembra de Pedro aqui? O senhor Aruba acabou de citar, mas tem uma outra passagem que Jesus, ele chama Pedro para poder atravessar, para poder andar sobre as águas. E ali eu gosto de meditar em Mateus capítulo de número 14, que diferente dos outros evangelistas, são parênteses aqui, diferente dos outros evangelistas que falam que Pedro, ele começou a afundar porque ele começou a olhar as ondas, começou a olhar ali talvez a tempestade, e ele começou o quê? A afundar. E às vezes as pessoas assim começam a afundar, por causa que olha para um lado, olha para o outro, ela começa a afundar nas águas da vida, para morrer afogado. Mas eu gosto da expressão de Mateus, capítulo 14, não vou lembrar o versículo, que ele diz assim que Pedro, andando sobre as águas, ele sentiu ali um vento forte. E no sentir aquele vento forte, Pedro, ele se desesperou, ele teve medo e começou a afundar. Então, muitas das vezes, meus irmãos, pessoas que vão afundando, às vezes não é porque olhou para o lado, às vezes não é porque está em pecado, mas às vezes as lutas, as aflições, as angústias vêm de tal forma, como um vento forte,
que nos faz temer, e assim nós começamos a afundar. Mas Pedro, ele foi inteligente. Só lembrando aqui, irmãos, quando eu era criança, bem pequeno, se minha mãe vai lembrar, lá em São Paulo mesmo, eu estava brincando assim, no barril, esse tambor azul, e ele estava cheio de água até a metade, estava com água até a metade, e aí eu brincando com a água, eu acabei o quê? Me equivocando e me afogando ali naquelas águas. Caí lá para dentro do barril, comecei a me afogar, minha mãe chegou lá e me puxou rapidamente. Então eu queria deixar aqui para os irmãos aquela sensação de afogamento. Alguém aqui já se afogou nessa noite? Em águas? Ninguém já se afogou? Depois desse dia aí, nunca mais eu quis água, irmãos. Até hoje eu não sei nadar. Fico com inveja dos irmãos que vai para a piscina, vai para a cachoeira, começa a nadar, mas eu não sei. Mas, irmãos, a sensação de afogamento é terrível, sim ou não? Assim, às vezes, irmãos, a aflição, a angústia na nossa vida é que trava a nossa garganta, que faz com que nós venhamos ser impedidos de clamar ao Senhor. Mas Pedro ali, eu imagino eu conjecturando aqui, eu trazendo uma aplicação nessa noite, que o Espírito Santo, ele capacitou a Pedro para poder clamar ao Senhor. Ele clamou dizendo: socorre-me, Senhor, socorre-me, Senhor. E o Senhor fez o quê? Ficou olhando? Não, o Senhor foi lá e estendeu as suas mãos para Pedro e puxou ele de volta, e Pedro continuou andando sobre as águas. Aleluia! O Espírito Santo nessa noite, ele está intercedendo por nós. Eu não sei qual é a sua luta, a sua prova, o seu deserto, a sua tempestade que está passando, mas o Espírito Santo nessa noite, ele está intercedendo por você, ele está advogando a sua causa, ele está te ajudando nessa noite, levando as suas orações, levando as suas lágrimas ao Pai essa noite. Aleluia! O Espírito Santo, ele é o nosso consolador, irmãos. Não adianta buscar lá fora, não adianta buscar em outras religiões, não adianta buscar em ajudas de coach, palavras motivacionais, porque o Espírito Santo, ele nos dá a capacidade para poder se levantar de novo. Aleluia! Se coloque de pé nessa noite, irmãos. Aleluia! Os irmãos, eu tenho essa reflexão nessa noite. Guarda essa palavra no coração. Eu quero perguntar nessa noite aqui, eu quero orar por você que está passando talvez aí por uma angústia, por uma aflição, por uma dificuldade. Eu quero chamar você aqui na frente para poder fazer uma oração pela sua vida. Talvez você entrou aqui triste, cabisbaixo, como foi dito aqui, mas nessa noite nós queremos orar pela sua vida. Então vem aqui na frente, se posicione aqui, que nós iremos orar por você nessa noite, e o Senhor vai trabalhar na sua vida. O Senhor vai trabalhar no seu interior, no seu coração nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Basta você crer nesta palavra. O Espírito Santo, ele é o seu consolador, ele é o seu ajudador nesta noite. Tem mais alguém nessa noite aqui que quer receber esta oração? Aleluias! Oremos nessa noite pela vida dos irmãos que a questão, talvez estão passando aqui, irmãos, por tribulação, por angústia, e nós vamos aqui interceder pela vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e Pai, Jesus, a Tua palavra foi ministrada nessa noite, Senhor. Nós queremos aqui, meu Deus, apresentar, meu Deus, a vida dos Teus filhos que aqui estão, meu Pai, que vieram aqui nessa noite, meu Deus, talvez com o coração apertado, com o coração, meu Pai, entristecido, meu Deus. O Senhor é o nosso consolador, meu Deus, é aquele que faz com que a nossa alma fique quieta, meu Deus. Então nessa noite, meu Deus, eu oro para que o Senhor venha passar o bálsamo, meu Deus, sobre o coração deles, sobre a mente deles, meu Deus. Derrama a sua paz, meu Pai, sobre as suas cabeças. A paz, meu Deus, que excede todo entendimento. Talvez o inimigo, meu Pai, tenha se levantado, apontado, acusado os seus erros, mas o Senhor, meu Deus, é o nosso advogado. Então nessa noite, meu Deus, eu coloco e apresento a vida de cada um deles nas Tuas mãos, para que o Senhor possa, meu Deus, começar, meu Deus, a
Derrama, Senhor, a tua paz. Derrama, Senhor, a tua paz. Derrama, Senhor, a tua paz sobre a vida, meu Pai, dos teus filhos. E nessa noite, meu Deus, eles venham ter, meu Deus, uma noite, meu Pai, tranquila, repousados, meu Pai, na tua presença, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja diz: amém. Graças a Deus. Tomai seus assentos nessa noite. Quero ser grato ao Senhor, louvar ao Senhor por essa oportunidade, em nome de Jesus. Aqui, irmãos, humildemente também pedir oração pela minha vida, porque não tem sido fácil esse ano. Enfrentava com as duas dificuldades, depois comecei ali a estudar, e aí veio algumas aflições. Então eu peço aos irmãos que continuem orando pela minha vida.